Como podar orquídeas. Aparando hastes e raízes mortas. Esterilize a tesoura de poda antes da apara. Mergulhe-a em um prato contendo álcool etílico e deixe-a repousar por meio minuto. Abra e feche as lâminas algumas vezes para garantir que o álcool penetrara em toda a sua extensão. A seguir, tire-a e deixe-a sobre uma folha de papel toalha para secar. O álcool seca rapidamente, sendo necessários apenas alguns poucos minutos nessa espera. Espere até que todas as flores tenham caído das hastes antes da poda. Se a orquídea ainda estiver florescendo ou ainda houver flores saudáveis nas hastes, deixe a poda para depois. Espere até que os brotos caiam. Corte a haste à altura do solo. Se ela estiver marrom. Se tiver hastes marrons ou amarelas e com textura enrugada, a orquídea não produzirá mais flores e, por isso, a poda não é mais recomendada. Em vez disso, essas hastes deverão ser cortadas por completo. Use a tesoura de poda esterilizada para cortá-las à altura das raízes. Cortar as hastes pode parecer drástico, mas permitirá que hastes novas e saudáveis cresçam em seu lugar. Pode quaisquer raízes marrons e moles que estejam saindo do solo. Puxe a orquídea para fora do vaso e observe as raízes a fim de descobrir se algumas delas parecem estar mortas. Raízes mortas terão aparência marrom e textura macia ao toque. Raízes vivas, por sua vez, são brancas e firmes. Corte todas aquelas que parecem estar mortas e volte a planta a seu lugar ou replante-a. Aparar as raízes mortas ajuda a evitar seu apodrecimento, o que poderia matar a orquídea. Podando para estimular a floração. Esterilize a tesoura de poda antes da apara. Mergulhe-a em um prato contendo álcool etílico ou álcool 70 e deixe-a repousar por meio minuto. Abra e feche as lâminas algumas vezes para garantir que o álcool fará contato com todas as superfícies internas. A seguir, deixe-a sobre uma folha de papel toalha para secar. O álcool seca rapidamente, de modo que a tesoura estará pronta para o uso dentro de alguns poucos minutos. Inspecione as folhas da orquídea para garantir que são suficientemente saudáveis para a poda. Se a base da planta tem folhas verdes, firmes e brilhantes, esse é um indício de que tem saúde suficiente para a apara. Entretanto, se as folhas estiverem amarelas, marrons, ressecadas ou murchas, ela não está saudável e não deve ser podada. Dê à planta uma chance de reconquistar sua saúde antes de prosseguir. Espere até que todas as flores tenham murchado ou caído antes da poda, estimulando assim o crescimento de flores novas. Confira se a orquídea tem olhos dormentes nas hastes. Esse nome é dado aos pontos nos quais a haste passa a ter uma aparência de pequenos espinhos, cobertos por uma fina camada marrom ou bege. Essas protuberancias podem se transformar em hastes ou espinhos no futuro. Ao notar quaisquer olhos em sua orquídea, pode a um pouco mais de 1 centímetro acima de cada um. Essas estruturas são similares às encontradas em uma batata. Identifique o segundo nó abaixo de onde as flores brotaram. O nó é como uma linha marrom que circula horizontalmente ao redor da haste. Geralmente, nós são mais espessos que as demais regiões do caule. É neles onde os novos espinhos surgirão na orquídea quando for novamente o momento de brotar. Caso tenha se deparado com um olho no nó,
Corte logo acima dele a fim de preservá-lo. Corte 1 centímetro acima dos nós para estimular a floração. A largura almejada é similar à de seu dedo mínimo. Corte diretamente sobre a haste com a tesoura esterilizada. Chegar perto ou ficar longe demais pode afetar a capacidade de floração da planta. Se houver um olho no nó, tome o cuidado de não cortá-lo. Deixe também qualquer casca marrom ou bege que o esteja protegendo. Observe o surgimento de novas flores dentro de 8 a 12 semanas. A velocidade a qual a orquídea voltará a florescer depende de sua saúde, do clima e dos cuidados que recebe. No entanto, você geralmente pode esperar que a floração aconteça dentro de 8 a 12 semanas depois da poda. Se nenhuma flor brotar dentro de 8 a 12 semanas, experimente diminuir a temperatura do ambiente em 5 graus Celsius. Isso poderá ajudar a estimular o novo crescimento. Cuidando da orquídea depois da poda. Replante a orquídea depois da poda. Se ela houver excedido o tamanho do vaso, o ideal seria fazê-lo a cada 2 anos ou sempre que as raízes estiverem com o mesmo tamanho que o vaso. Escolha um vaso 5 centímetros maior que o atual em seu diâmetro. Como no caso de um de 20 centímetros se a orquídea estiver agora em um de 15 centímetros. Coloque então mais solo e transfira com cuidado a planta para o novo vaso. Use um solo especificamente formulado para orquídeas e que tenha bom escoamento para o replantio. Mantenha a orquídea em uma janela voltada para o leste ou o oeste. Esse tipo de local ajuda a garantir que ela receberá bastante luz solar. Monitore-a de perto para ter a certeza de que a iluminação não está sendo excessiva, o que deixaria a folhagem marrom ou amarela. Se a planta estiver recebendo sol demais, mude-a de lugar. Regue a orquídea apenas quando o solo parecer ressecado. Orquídeas podem apodrecer e morrer quando regadas com muita frequência. Então confira sempre o solo antes de prosseguir. Enfie o dedo no solo para observar se ele parece úmido. Nesse caso, não será necessário efetuar a rega. De outro modo, se parece estar seco, você pode prosseguir normalmente. Você também pode usar um lápis ou um palito de madeira para conferir o nível de umidade do solo. Enfie-o no solo em 2 ou 3 centímetros e puxe-o a seguir para observação. Se a madeira estiver escura por conta da umidade, não é preciso regar a orquídea. Se estiver seca, por sua vez, prossiga com a rega. Fertilize a orquídea em 3 de cada 4 regas. Compre um fertilizante para orquídeas e coloque-o na água da rega conforme as instruções do fabricante. Use a água misturada com fertilizante em 3 regas e use água pura para a 4ª a fim de lavar e eliminar quaisquer acúmulos de sais presentes no solo. A seguir, repita o ciclo de 3 regas com fertilizante seguidas por uma rega com água pura.